A plenitude dos tempos. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Armando Chaves Cohen e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1982. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Para Jesus ser enviado como o Messias prometido, Gênesis 13:15, era necessário o mundo estar em condições de recebê-lo, isto é, ter chegado à plenitude dos tempos, como afirma Paulo em Gálatas 4:4. O mundo pagão atravessava o estado mais deprimente que a sua moral já havia atingido. Estava mergulhado na mais profunda vileza. Para chegar à plenitude dos tempos e vir o Messias era necessário um governo central consolidado que atingisse a maior área possível do mundo civilizado de então, paz entre os povos e raças que proporcionasse o entendimento imprescindível da vinda, um idioma que fosse mais ou menos conhecido entre as nações, facilitando a comunicação e a compreensão entre os homens, algum conhecimento de Deus na terra a respeito à autoridade e culto por parte de um povo ao santo nome de Deus, e que os homens sentissem desejo de algo melhor em suas vidas do que prazeres da carne, do que a prática do pecado, em que jaziam miseravelmente mergulhados. Um governo central consolidado. Deus fez o impossível a fim de deixar este mundo em condições de receber seu Filho. Surgiram 4 impérios chamados universais: babilônico, medo-persa, grego e romano. O Império Babilônico, situado na região ocidental da Ásia, às vezes com o nome de Senar, e outras, como Caldeia, era limitado ao norte com a Mesopotâmia. Em seu território estava entre os rios Tigre e Eufrates e compreendia também a parte norte do Golfo Pérsico, que era formada com aluviões trazidos gradualmente pelos rios. Sua área total era de 55.560 quilômetros. Foi ali que os descendentes de Cus se estabeleceram, e bem assim os semitas. As cidades principais foram Babel, Larsa, Eroque, Acade, Cuta e Nippur. Após guerras de conquistas, desde 3750 a.C., quase sempre subjugado, foi finalmente o Império Babilônico consolidado por Nabopolassar, que reinou de 625 a 605 a.C., quando foram anexados ao império a cidade de Nínive, então capital dos assírios, Susiana, a grande província da Pérsia, cuja capital era Susa, o vale do Eufrates, a Síria e a Palestina. Nabucodonosor sucedeu seu pai no trono em 605 a.C. e reinou 44 anos. No seu governo, o império estendeu seus limites como nunca antes, tornando-se o maior do seu tempo. Dominou uma grande parte do mundo civilizado, inclusive as regiões intermediárias, desde o regato do Egito até o rio Eufrates, e ainda o reino de Judá no ano de 587 a.C., época em que sitiou Jerusalém e reduziu o templo a cinzas, levando para o cativeiro seus principais habitantes. Subjugou Tiro, Moabe e Amon. Crescia sempre em todo o mundo de então. Isso motivou ser Nabucodonosor, pelo seu orgulho, atingido por uma forma de loucura, uma doença chamada licantropia, em que o paciente se julga um animal inferior. Nabucodonosor julgou-se um boi e passou a comer capim. Sendo restaurado, reinou até 562 a.C., quando subiu ao trono seu filho, Evil-Merodach. No ano 539 a.C., Belsazar, que ocupava o trono, foi morto, e Ciro, o imperador persa,
começou a reinar sobre Babilônia, que passou a ser parte do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa. Os medos e os persas eram pastores. Sua vida primitiva não tinha expressão. Viveram por muitos anos como tributários dos assírios, embora sua capital, Equibatana, oferecesse dificuldade para ser escalada. Os medos se destacaram sobre os persas, passando a dominá-los e os constituíram seus vassalos durante o reinado de Ciachares. No século VII a.C., tendo à frente esse rei, aliaram-se a Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sacudiram o jugo assírio, conquistando o território deste povo e destruindo Nínive. Nesse tempo, organizaram-se em um estado livre e poderoso. Seu território estendeu-se para o norte até o coração da Ásia Menor. Ciachares reinou 40 anos, de 635 a 575 a.C., e seu filho Astíages o sucedeu. Este deu sua filha Mandana a Cambinses, um fidalgo persa. Desse matrimônio nasceu Ciro, que tornou-se o chefe do clã Arquemênides, e Arquimenes, o primeiro rei independente de uma província persa. Astíage, o rei Medo, não pôde conter a insurreição dos persas feita por Ciro, que, dominando todas as tribos persas, derrotou os medos em 550 a.C. e constituiu o Estado Nacional Persa no Irã, de onde empreendeu as conquistas que deram como resultado a fundação do Império Persa, com sua capital em Susa. Pouco depois do triunfo sobre o seu avô Astíages, Ciro conquistou a Lídia em 546 a.C. e mais tarde submeteu os citas da região do Rio Negro. Lançando-se sobre a Macedônia e a Caldeia, conquistou esses territórios, bem como a capital do Império Babilônico. Dário, o Medo, filho de Assuero, não o Assuero ou Xerxes, marido de Ester, que reinou sobre o Império Medo-Persa de 485 a 465 a.C., também chamado Ugbaru. Era governador de Gitium, província da Média Ocidental. A palavra Dário ou Dara significa rei na língua persa e é título dado aos reis persas, e operou como representante de Ciro na tomada de Babilônia no ano de 539 a.C., quando matou Belsazar e assumiu o trono com 62 anos de idade. Dário reinou na Caldeia 1 ano antes de Ciro. Ciro ampliou seu império, indo muito além do babilônico, e manteve a Grande Aliança, Média, Lídia e Babilônia, as três costelas. Ciro é 2 vezes mencionado na Bíblia como ungido do Senhor. Permitiu a volta dos judeus para Jerusalém, determinou a construção do segundo templo e restituiu todos os vasos sagrados que Nabucodonosor levara para a Babilônia. Ciro reinou até 529 a.C. Teve muitos sucessores. O primeiro foi seu filho Cambises, que suicidou-se em 521 a.C., depois de demonstrar muita crueldade contra seus súditos e sua própria família. Foi sucedido por um mago chamado Esmerides, que foi colocado no trono por embuste, mas logo deposto por Dário I, filho de Estaspes, da família de Arquemênides, que assumiu o trono no mesmo ano e reinou até 485 a.C. Seu filho Xerxes, o Assuero da Bíblia, marido de Ester, que é o mesmo Dário, reinou em seu lugar, livro de Ester, até o ano 465 a.C. Xerxes teve por sucessor seu filho Artaxerxes, cognominado
Longimanus, que tinha mãos longas. Este reinou até 425 a.C., depois de fazer cumprir o edito da religião dos judeus. Foi substituído por Dário II, chamado Note, o bastardo, por ser filho natural de Artaxerxes. Dário II foi sucedido por seu filho Artaxerxes II, chamado Minemon, de 405 a 361 a.C., e teve por sucessor seu filho Artaxerxes III, que reinou até 336 a.C. Por fim, Dário III, o Codômano, de 336 a 330 a.C., foi o último descendente do clã dos Arquemênides. Com ele, sucumbiu o vasto império Medo-Persa, que, no tempo de seu esplendor, teve correios e via de comunicações terrestres e fluviais que abrangiam todo o império. Nesse império também teve início um notável desenvolvimento das artes plásticas. O Império Grego. A Grécia está situada entre os mares Jônio e Egeu, no extremo sudoeste da península dos Balcãs. Além desses mares, é banhada pelo Mediterrâneo Oriental. As cidades proeminentes da Grécia foram Atenas e Esparta, e os povos mais fortes, os jônios e os dórios. Batalhas sucessivas havia entre esses povos e cidades, até que no norte desenvolveu-se uma monarquia semi-helênica que unificou a Grécia, subjugando-a. Foi a Macedônia que, por Filipe, começou a organizar um exército extraordinário que derrotou os seus vizinhos, apoderando-se da Grécia Central em 338 a.C., tendo assim, com muitas lutas, unificado os estados gregos. Filipe morreu assassinado em 336 a.C., sem realizar o seu sonho. Entretanto, o gigantesco ideal da conquista da Ásia estava na mente de seu filho Alexandre, o novo rei da Macedônia. Após normalizar a situação e firmar o reino em suas mãos, cruzou os Dardanelos em 335 a.C. e iniciou a conquista do Império Medo-Persa. Em 334 a.C., tomou a Ásia Menor, Sardes e todas as cidades costeiras e internou-se no coração do território. Em 330 a.C., marchou para o sul e enfrentou um exército persa de 100.000 homens, comandado por Dário III, que estava estabelecido perto da cidade de Isso, a qual dava acesso à Síria. Alexandre III, também chamado Alexandre Magno ou Grande, em pouco tempo apoderou-se de todas as aldeias sírias e seguiu para o Egito, onde foi recebido com honras de libertador e se deixou coroar faraó segundo o rito tradicional egípcio. Fundou uma cidade no delta do Nilo, que em sua honra se chamou Alexandria. Em 331 a.C., empreendeu a marcha para o coração do Império Persa. Atravessando o deserto, chegou à Mesopotâmia e transpôs o Eufrates. Mais adiante, o esperava Dário III, à margem do rio Tigre, com um poderoso exército que organizara e preparara para esse encontro. Alexandre, porém, novamente aniquilou as hostes inimigas e entrou na própria Pérsia, tomando Susa, a capital. Tomou todas as cidades da Mesopotâmia e ocupou Babilônia e todas as demais cidades do Império Medo-Persa, constituindo assim o Terceiro Império Universal, o Império Grego, em 324 a.C. Na consolidação do novo império, Alexandre procurou a aproximação dos vencidos com os vencedores, manteve o mesmo regime dos persas, favoreceu o casamento misto, ele mesmo casou-se com Roxana, uma princesa persa, estimulou o estudo e uso da língua grega, o koiné, pelos subjugados, e se utilizou dos serviços dos nobres persas na administração do Estado. Dentro de pouco tempo, Alexandre, cujo organismo estava debilitado pelas fadigas de extensas campanhas e minado pela vida irregular a que se entregara em Babilônia, adoeceu e morreu nessa cidade com apenas 33 anos de idade em 323 a.C. O vasto império que criara ficou submetido ao exército grego-macedônio, em cujo meio já havia ideia de divisão. Com a morte do grande conquistador,
os seus generais tentaram assegurar a união do império em favor do infante seu filho e sob a regência da imperatriz. Eram 7 os generais de Alexandre, mas eles se desentenderam e os 4 principais intitularam-se reinos, os 4 cabeças do animal. Ptolomeu Lágida assumiu o Egito, Seleuco Necator a Síria, fundando o Império Seleucida. Antípater constituiu-se rei da Macedônia e Filetero da Ásia Menor. Alexandre, com suas conquistas, promoveu a difusão da língua grega em todo o mundo conhecido. A isso se dava o nome de época helenista. O fato de todos os povos entenderem uma mesma língua concorreu para preparar o caminho para a vinda de Cristo e facilitou a disseminação do Evangelho. O Império Romano, comparado com Daniel 2:40 e 41. Na época em que Atenas lutava para alcançar uma organização democrática, Roma, a pequena cidade do Tigre, dominada pelos etruscos, crescia lentamente, isolada e sem horizontes. Além da fala da dinastia dos seus 7 reis, Rômulo, fundador, Numa, Pompílio, Túlio, Hostílio, Anco, Márcio, Tarquino, Prisco, Sérvio, Túlio e Tarquino o Soberbo, de 754 a 510 a.C. Tarquino foi deposto e os patrícios estabeleceram uma república aristocrática, ficando o governo confiado a 2 cônsules, com poderes absolutos de 510 a 300 a.C. Devido a lutas e desentendimentos sucessivos entre os patrícios, os nobres, e os plebeus, o povo em geral, Roma tornou-se um estado patrício-plebeu, modificou a sua política e fundou a República Liberal, de 300 a 58 a.C., época em que estendeu o seu poder sobre a Península Itálica e finalmente sobre o mundo civilizado de então, instituindo leis e ordenanças. O primeiro contato de Roma com a Ásia deu-se em 190 a.C., quando os exércitos romanos derrotaram Antíoco o Grande, rei da Síria. A maior parte das conquistas realizaram-se pacificamente. As nações se submetiam ao poder de Roma. Em 63 a.C., a Judéia passou a ser sujeita a Roma, depois que Pompeu a tomou, reduzindo o reino dos Seleucidas a uma província romana. Nos meados do segundo século a.C., quando os exércitos romanos conseguiram pôr fim às ameaças de todos seus inimigos, a nobreza começou a dar sinal de descontentamento e uma onda de ceticismo apoderou-se dos cidadãos romanos, trazendo grande crise para a República. Como solução, foi formado o primeiro triunvirato entre Júlio César, Pompeu e Crasso, de 58 a 44 a.C. Com a morte de Crasso, e por causa da derrota de Pompeu nas lutas civis, o governo caiu inteiramente nas mãos de Júlio César, que constituiu ditador, mas foi logo depois assassinado. Organizou-se então o segundo triunvirato com Antônio, Otávio e Lépido, de 44 a 31 a.C. Fatos semelhantes aos que aconteceram no primeiro sucederam no segundo, e o governo caiu nas mãos de Otávio, que proclamou-se imperador com o título de Augusto. Assim começou o Império Romano, que teve 7 dinastias. Primeira, os Césares, de 31 a.C. a 69 d.C., os Flávios, de 69 a 96 d.C., os Antoninos, de 96 a 192 d.C., os Severos, de 192 a 238 d.C., a anarquia militar, de 238 a 305 d.C., acordos entre Licínio, Constantino e seus filhos, até Teodósio, de 313 a 395 d.C., e 7, divisão do Ocidente e do Oriente, com Rômulo Augustulo como o imperador, de 395 a 455 d.C., quando terminou o Império.
adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.